Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos. O tema hoje é Jesus e o racismo. Então, é um tema que parece até um pouco estranho, mas você provavelmente vai entender o porquê. Nós temos ouvido ultimamente no noticiário, além da pandemia, também sobre alguns protestos que têm acontecido no mundo inteiro, ou em alguns lugares do mundo, né, por causa da morte de um homem negro, por força da polícia. E só que a morte desse homem, por violência policial, acabou sendo levada para o lado racial. Então, é isso que nós temos visto ultimamente. E por um lado, nós entendemos claramente, né, que a gente tem uma história da humanidade que é bastante triste, né, sobre escravidão, sobre preconceito, sobre perseguição de diversas etnias. E foi muito triste. E eu compartilho, apesar de não ser bom, mas eu compartilho da indignação por tudo que já aconteceu nesse mundo. Mas a palavra correta é exatamente essa, indignação. E a indignação é uma coisa que pode ser boa em alguns momentos, mas em outras não são. E as próprias escrituras falam sobre isso. Nos diz para deixarmos de lado toda indignação e colocar nossa confiança em Deus. Então, quando a indignação é inflamada, é algo muito perigoso. E é isso que nós temos visto acontecendo pelo mundo. Então, é importante nós trazermos a luz da palavra para nos orientar sobre como lidar com essa situação. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar, então, uma espécie de um testemunho sobre uma busca que eu mesmo fiz durante alguns anos da minha vida, porque eu acreditei que era possível dedicar meu esforço ou minha vida para fazer algo para que esse mundo fosse melhor, para que pessoas fossem ajudadas, mas não apenas uma ou duas que eu poderia ajudar diretamente, mas de conseguir ampliar isso e trazer alguma ideia que pudesse talvez convencer o mundo de que ele poderia ser diferente e muitas pessoas poderiam mudar de ideia ao mesmo tempo e trazer mais justiça para o mundo. Então foi uma busca que eu iniciei. Num momento de dúvida, eu realmente acreditei que ser cristão era algo, de certa forma, espiritual, mas que não teria um impacto suficiente na vida de tantas pessoas ao redor do mundo. E que algumas coisas eram talvez urgentes, precisavam mudar rápido. Então eu fui caminhando, questionando, procurando informações, procurando saber, procurando ideias que pudessem me iluminar. E o interessante é que eu acabei, em algum momento da vida, pelo menos nesses anos, eu acabei encontrando as ideias de um homem, que é um autor, um escritor russo, famoso, talvez nem todo mundo conheça, mas é famoso. E um dos livros que ele escreveu, já no fim da vida, foi esse daqui. O Reino de Deus está em vós. E a ideia central desse livro foi a da não violência. Que um cristão ele não poderia usar de violência de nenhuma forma. O que era uma ideia bastante radical, né? E muitas pessoas foram assim, pagaram brutalmente por tentarem seguir isso daqui, né? Só que ele escreveu esse livro e ele realmente cria nisso. E aí a gente pensa, bom,
um escritor russo, ficou doido no fim da vida, começou a escrever umas baboseiras dessas. Só que aí um homenzinho lá na Índia, ele encontrou essas ideias desse escritor e eles começaram a se conversar. E esse homenzinho indiano ele ficou encantado e ele falou: não, eu acredito completamente nessas ideias e eu acredito no poder da não violência. E eu acredito que é possível sim transformar nações inteiras e talvez o mundo inteiro com base nessas ideias. E esse homenzinho é esse daqui, ó. Gandhi. E obviamente é questionável se ele sozinho conseguiu mudar tanta coisa, mas a verdade é que ele, até hoje, ele é reconhecido porque ele foi até o fim nessa ideia de não ser violento. E ele se dizia, assim, inspirado pelos evangelhos sobre Jesus. Principalmente ele falava do sermão da montanha. E apesar de não ser um cristão de verdade, e realmente não era, e nunca foi, né, ele acreditava que todas as religiões eram como se fosse uma só, e coisas nessa direção, mas ele acreditou no poder da não violência, acreditou no que Jesus falou sobre dar a outra face, literalmente, e foi isso que ele fez. E ele conseguiu, pelo menos, inspirar um movimento, primeiro na África do Sul e depois na Índia, para poder trazer justiça para o povo. E sempre pregando a não violência. Nós vamos confrontar os poderes, mas nós nunca vamos ser violentos. Nós vamos sofrer violência, nós vamos morrer, vamos apanhar, vamos ser presos, a gente vai sofrer muito, mas o que nós vamos fazer? Vamos confrontar e nunca sermos violentos. E a gente vai ter a vitória de qualquer coisa que a gente procurar lutar, sempre vai conseguir, porque o moral sempre estará do nosso lado. Nós estamos apanhando, então todos vão perceber que nós não podemos estar errados. Quem está errado é quem é violento conosco. E o movimento, por exemplo, da independência da Índia tem a ver com o trabalho, né? O trabalho desse homem, obviamente de muitos outros, né? Porque ele nunca faria nada sozinho. E essa história me empolgou tanto, né? Porque uma coisa é quando você ouve falar que ele existiu, outra coisa é quando você vai lá e pega diversos livros, como esse. Então você já vai vendo que, opa, alguém estava procurando alguma coisa em algum momento da vida. Tem mais. Então alguém começou, né, a procurar alguma coisa. Então eu fui lendo essas coisas e eu empolguei até um certo ponto de pensar, e eu entrei em contato com a editora de um desses livros e falei, eu quero traduzir isso para o português, porque eu quero que as pessoas no Brasil conheçam mais sobre a história de Gandhi e entendam o conceito que tem lá dentro e saibam da vida dele, ao mesmo tempo da conexão que existe com o evangelho que Jesus falou, e essas coisas todas unidas as pessoas podem entender e talvez colocar em prática e ter mais justiça social. E aí por um certo momento eu fiquei empolgado, né? Só que a busca não parou por aí, né? Não parou por aí, porque muito antes de mim um certo homem nos Estados Unidos, um pastor de uma igreja evangélica, né? Ele também teve contato com Gandhi, que é esse daqui, Martin Luther King. Não é coincidência que tem uma fotinha do Gandhi aqui. Martin Luther King, talvez muitos já tenham ouvido falar, ele foi um dos líderes de uma luta ali pelos anos 50 para 60, uma luta dos negros
para que, enfim, os governantes pudessem criar leis para acabar com o preconceito que existia contra os negros, porque o que eles passavam na época não tem nem comparação com o que se chama de racismo hoje em dia no Brasil. Embora exista e seja ruim, mas não tem comparação. Porque lá eles não podiam entrar em qualquer restaurante, e se podiam, tinha um lugar certo para os negros sentarem e para os brancos sentarem. Os banheiros eram separados, bebedouros eram separados. No ônibus tinha lugar para branco e lugar para negro. Só que se acabasse o lugar para branco e algum branco quisesse sentar, ele podia mandar um negro levantar do lugar. Dá licença, quer dizer, provavelmente não seria falado dá licença, simplesmente sai daí, você não está vendo que eu sou branco e eu quero sentar? Seria assim. Esse era o tratamento. E isso ainda era as coisas mais leves que aconteciam com os negros. Alguns eram linchados, mortos, por alguns racistas que gostavam de simplesmente vamos espancar alguns negros, e se algum começar a ser muito saliente, vamos bater nele, vamos fazer maldade, porque eles merecem. Nós somos superiores. Então a coisa era muito feia. E quando houve uma espécie de um levante nos Estados Unidos, apareceu Martin Luther King, entre outros, e ele começou a, principalmente como um pastor, né, de uma igreja evangélica, ele acabou falando e tendo uma certa influência grande nos Estados Unidos para chamar atenção para todo o público que existia um problema e que precisava ser lidado, enfim, né, depois de tanto tempo. Né? E também foi outro homem que acabou me inspirando. Né? Então tem mais livros aqui, mais livro aqui, mais livro aqui. Né? Procurando, quero ler, quero entender mais as ideias desse homem. E ele chegou ao ponto de ser de ganhar o prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que ele estava fazendo por buscar resolver o problema racial dos Estados Unidos, mas sempre pregando a mesma não violência de Gandhi, que tinha morrido alguns anos atrás. Então esse foi um homem. Então aí a gente começa a ver essa conexão, né? Então sempre aquela ideia, um homem lá leu a Bíblia e teve uma interpretação e trouxe a ideia da não violência e da luta por justiça, mas da forma correta. E aí um outro homem falou, gostei dessa ideia, vou colocar em prática e vou ser radical. E um outro homem, esse daqui, né, que falou algo que eu hoje em dia já nenhum cristão vai gostar de ouvir uma coisa dessas, né? Este homem aqui um dia falou assim, Jesus trouxe a teoria e Gandhi trouxe a prática. Convenhamos, como um cristão a gente não fala isso, e muito menos se ele era né, um pastor, falar que Jesus trouxe a teoria, mas não trouxe prática. Ele falou umas ideias aí, mas quem pôs em prática mesmo e fez acontecer foi Gandhi. Quem mais pode ter trazido a prática do amor do que Jesus? Ninguém. Então é uma frase bastante infeliz, mas eu não estou falando isso para diminuir ninguém. Só que ao mesmo tempo foi bastante interessante que eu acabei não tinha como estudar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos em relação a Martin Luther King sem falar de um outro homem que talvez alguns conheçam, que é esse daqui, Malcolm X. E a diferença é que este homem pregava a não violência. Sejamos pacíficos, sejamos cristãos. Este homem se tornou muçulmano enquanto estava preso. E ele começou a pregação dele dizendo que o diabo era um homem branco.
E infelizmente ninguém conseguia convencê-lo do contrário, porque a experiência que os negros tinham é: sim, nenhum homem branco é bom, nenhum nos ajuda, nenhum homem sequer, nenhum homem branco sequer olha para nós como se nós fôssemos seres humanos como eles. Nós sempre somos olhados como cidadãos de segunda classe, não muito diferente de um cachorro. Então, este homem aqui, ele acreditava e pregava que se o homem branco era violento, então nós agora vamos ser também. Então, eram duas forças trabalhando nesse país. E isso aqui é bastante interessante. Como eu falei, é o meu testemunho. São coisas que eu busquei saber. Você precisa disso na sua vida cristã? Não, você não precisa. A Bíblia é suficiente. Mas você não pode falar isso de uma forma ignorante. Porque muitos questionamentos que eu busquei naquela época e eu encontrei algumas dessas respostas nesses livros, o que elas fizeram foi simplesmente me trazer respostas que me fizeram voltar para a Bíblia e entender o que Deus esperava de mim. Então chegou um ponto em que eu vi essas coisas, o que aconteceu com esses homens, né, depois, obviamente depois de vários anos, o movimento das coisas, essa luta racial nos Estados Unidos. É muito triste a gente pensar nisso, mas os dois homens perderam a vida, né? Esse daqui em 65, assassinado, e esse daqui em 68, também assassinado. Então essas pessoas pagaram com as vidas delas por buscar essa justiça racial. E nesse mesmo ano de 68, teve uma Olimpíada, e ultimamente eu fiquei pensando muito numa foto que eu acho espetacular, né? Obviamente para um cristão, digamos assim, representa uma luta que não é nossa. Mas eu achei excepcional o que esses homens fizeram. Essa aqui é a cerimônia de premiação de uma corrida nas Olimpíadas. E a gente vê aqui dois homens negros de mão levantada com luvas pretas nos punhos, né? O que eles estavam fazendo era um protesto por tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque essa luta, protestos violentos, mortes acontecendo por causa de questões raciais. Então eles fizeram esse protesto. Só que isso daqui custou muito para eles. Muito. Porque os organizadores da Olimpíada não aceitam que se façam nada de político no meio, né? Esporte é esporte, não vamos falar sobre política. Os dois foram expulsos da Olimpíada. Né? Eu não sei exatamente os detalhes, mas se eles tinham que correr mais alguma corrida, eles estavam eliminados, porque eles foram expulsos. Eles tiveram que sair no dia seguinte. Tchau, vai embora. A gente não quer mais vocês aqui. Porque vocês não contribuíram com o espírito olímpico. Acontece que a gente tem que entender que pessoas estavam morrendo, né, principalmente negros, lutando simplesmente pelos próprios direitos. E até esse homem branco, que na verdade é australiano, né, não tinha nada a ver com a história, mas por ser estrangeiro ele simpatizou com a luta dos dois. Ele colocou alguma coisa na roupa para mostrar que ele simpatizava com aquela luta, né? E ele teve problemas sérios na vida dele logo a seguir. Então, o que essas coisas me inspiram, de certa forma, é que esses homens tiveram a coragem de lutar por algumas coisas e eles sofreram consequências. Né? Vários desses homens foram assassinados, inclusive Gandhi. Né? Gandhi foi assassinado, Martin Luther King foi assassinado, Malcolm X assassinado. Essas pessoas pagaram caro, morreram ainda jovens, né? Gandhi não, mas
os outros 2 sim, porque eles lutaram por algo que eles achavam que valia a pena, lutar pela justiça na terra. Então, a coragem desses homens é algo que é inspirador. Por outro lado, Jesus ele não prega justiça social. O que ele prega é: salve-se você, acredite no Evangelho, creia em mim, creia que existe um reino no céu e lute para entrar nele. O que é da terra é da terra. Então, se vai existir justiça na terra, isso é só um resultado da vida, da nossa vida aqui na terra. É um resultado. Nós podemos ver justiça se nós praticamos a justiça. Nós colhemos o que plantamos. Mas o nosso alvo como cristãos é o céu. Então, essa coragem que esses homens demonstraram é algo fascinante. Mas essa luta não é nossa, não como cristãos. E foi essa conclusão que eu cheguei depois de mais alguns anos, ainda tendo todos esses livros aqui. E são livros que assim, eu gosto muito e tenho boas lembranças do tempo em que eu pude ler essas coisas, analisar, pensar no que podia ser feito, nos valores que estavam escritos lá dentro. Porque os valores que você pode encontrar na Bíblia, talvez esses homens nos ajudam a encontrar para o nosso dia a dia, na nossa vida com Deus. De ter essa coragem de olhar, de procurar olhar na Bíblia e entender certas coisas que os homens, vamos dizer, os homens brancos não encontravam. Indo para as igrejas, frequentando, lendo as Bíblias deles, não enxergavam e praticavam a injustiça dia após dia. Então esses homens, eles nos fazem acordar, nos fazem entender que em alguns momentos nós vamos estar errados em aceitar certas coisas que nós encontramos por aí na sociedade e nós simplesmente aceitamos e fazemos a mesma coisa. Talvez nós, vivendo nos Estados Unidos como homens brancos, coisa que eu, por exemplo, não sou, mas se um homem branco, se nós vivêssemos como um homem branco nos Estados Unidos nos anos 50, nós daríamos esse tipo de tratamento para homens negros, mulatos ou o que quer que seja. Porque o nome, na verdade, esse tipo de nome é coisa humana. Né? Nós trataríamos as pessoas da mesma forma. Porque nós não enxergaríamos alguns valores que são cristãos, que estão na Bíblia, e nós vamos ler alguns deles agora, nós não iríamos enxergar. Nós simplesmente faríamos aquilo que a sociedade sempre fez, ou sempre fazia, e nós não questionaríamos que algumas coisas podiam estar erradas. E esse é um questionamento que nós sempre temos que carregar. Será que nós vivemos corretamente de acordo com a palavra de Deus na sociedade de hoje? Será que não existem algumas tradições que nós temos que quebrar? Que nós temos que ir contra tudo que as pessoas lá fora acreditam? E que talvez nós simplesmente estamos fazendo hoje em dia e que nos parece normal. É loucura pensar que não é para ser assim. E a Bíblia pode estar nos apontando errado. Está aqui escrito como nós devemos viver. Então, a primeira escritura que eu gostaria de ler é em Mateus, capítulo 15. Se alguém quer acusar Jesus de racismo, está aqui ó, a confissão dele. Apesar de que não é racismo, né, mas alguém pode enxergar racismo aqui. Mateus capítulo 15, sobre a mulher cananeia. Então no versículo 21 de Mateus capítulo 15, está escrito assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra.
Deixou a mulher falando sozinha. Por quê? Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. A mulher está incomodando. Jesus, se o senhor já não vai falar com ela mesmo, porque ela é cananeia, é pagã, adora esses deuses falsos, é uma mulher nojenta. Acho que a gente nem devia estar aqui. Por que a gente está se metendo num lugar horroroso desse, sabendo que isso aqui é terra imunda, com gente imunda? Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus deixou claro que a missão dele na terra era para quem? Eu vou ajudar as ovelhas perdidas de Israel. Então ele chegou com uma missão que era para um único povo, o povo de Israel, só para os hebreus. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A mulher podia ser cananeia, podia adorar deuses falsos, mas por algum motivo ela pôs na cabeça que Jesus era o Senhor e se ajoelhou na frente dele, pedindo ajuda. Ela acreditou que aquele homem na frente dela era algum tipo de homem santo e que podia ajudar e salvar a filha dela. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ui! A gente tem que tomar cuidado aqui porque essa tradução, né? Obviamente Jesus está comparando com cachorros, mas em português, se eu fosse dizer o que essa mulher era, né, de acordo com essa palavra, com essa escritura, ia parecer que era uma ofensa das piores, né? O que não é o caso na língua portuguesa, né? Mas sim, ele está falando, tem filhos. Eu não vou tirar tirar comida dos meus filhos para dar para os cachorros, que são animais de estimação. Não dá para comparar um com o outro. Por que eu vou tirar comida de um para dar para outro? Mas sim, ele fazia uma comparação clara, né, que era assim humilhante, dizendo: não, você na verdade você é de um outro povo, então não vou tirar da minha família para dar para um animal. E quase dizendo que essa mulher era como se fosse um animal, não era muita diferença, porque não fazia parte do povo hebreu. Isso é já humilhação no último nível. Ela podia simplesmente ir embora xingando Jesus. Falando: seu nojento, você é esse hebreu aí achando que segue, sei lá, esse Deus aí de vocês que não vale nada. Eu fico com os meus. Você está me humilhando aqui, onde já se viu? Não vou aguentar desaforo, não. Só que ela entendeu. Peraí. Esse homem, ele tem algo. Ele é sim santo. Eu acredito que ele pode salvar minha filha. Então ele está falando isso, mas eu consigo compreender. Mas o que eu estou pedindo aqui é, por favor, eu estou me humilhando toda, mas pela minha filha. Eu sei que o Senhor pode dar pelo menos as migalhas. É isso que ela fala. No versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então, é até um pouco difícil você poder dizer exatamente o que Jesus tinha em mente com tudo isso, com todo esse comportamento dele, com as palavras dele. Mas uma coisa a gente sabe: tudo foi perfeito. O silêncio dele no início foi perfeito, foi a lição perfeita para nós. Não só para essa mulher, para nós. Primeiro o silêncio dele.
depois a resposta que ele deu para os discípulos. Depois, a primeira resposta que ele já deu para a mulher. E no final, a gente vê que, por mais que ele tivesse já falado tudo aquilo, falou, olha, eu tenho uma missão, eu tenho um povo para ajudar, e não é você, você é de outro povo, e você sabe disso. Mas agora que te convém, você vem atrás de mim. Você vive no meio de um povo perdido. Mas a mulher falou, olha, eu entendo perfeitamente, mas eu estou aqui desesperada, me ajuda, tá aqui minha filha, o que o senhor vai fazer com a minha filha é só uma migalhinha, não vai custar nada. E aí Jesus respondeu, e aí sim ele mostrou, tá vendo? Para todos nós aqui que estamos aqui hoje, né, no Brasil 2020, aquela mulher lá, daquela época, olha que grande foi a fé dela. Ela teve muita fé. Fé a ponto de se humilhar diante de um homem que estava desfazendo dela até, mas ela acreditou piamente, esse homem vai curar minha filha. Então, esse foi o primeiro, o racismo de Jesus. Primeiro não, porque no outro exemplo a gente vai ver claramente como Jesus quebra qualquer ideia de racismo. Mas aqui a gente vê Jesus mostrando que ele tinha uma convicção, ele tinha uma missão. Ele falou, eu fui enviado para um único povo, mas eu não vou negar nada pelo fato de que você é de outro povo. Eu não vejo assim. Eu simplesmente tenho uma missão. A minha missão temporária é para o povo de Israel. Mas essa missão, no final das contas, ela vai trazer salvação para todos os povos. E até mesmo os apóstolos e os seguidores dele não entenderam isso e não queriam entender depois que Jesus voltou para o céu, e a gente sabe da história, eles tiveram que ser convencidos na marra pelo Espírito Santo, para que entendessem, não, a salvação é para o mundo inteiro, não é só para hebreu, não. Então o que Jesus está falando aqui não é que a salvação era só para os judeus. Não. O que ele estava falando é a missão que ele tinha naquele momento era só para o povo de Israel. Mas muito em breve a salvação se espalharia para o mundo todo e para todos os povos. Então esse aqui é Jesus e o racismo dele, né? Esse era o racismo entre aspas de Jesus. E aqui em João 4, uma escritura que provavelmente todo mundo conhece, João capítulo 4, Jesus veio falar com uma mulher samaritana. Então, em João capítulo 4, versículo 1, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era uma região de Israel, mas ali era um povo que acabou se desviando, né? E eles basicamente viviam como se fossem países diferentes. Os judeus se agarraram a Jerusalém, onde tem um templo, é lá, e nós somos santos e servimos a Deus lá. E as demais tribos de Israel acabaram praticamente se esfarelaram e acabaram abandonando essa fé legítima, né? Então acabou criando uma separação entre os dois, então eles já nem se falavam mais, né? Perderam contato entre eles. Então, no versículo 5, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Já está quente, né? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, o que a gente tira aqui como conclusão, e aqui tem até essa frase para explicar, olha, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha, Jesus, ele está ignorando isso. E a mulher está lembrando Jesus, espera aí, mas como que o senhor fala comigo? O senhor é de outro povo, o senhor é judeu, eu sou samaritana. O senhor está sem noção? Né? É como a gente vê, talvez, uma comparação. É um pouco difícil fazer uma comparação hoje em dia, mas o que não é a mesma coisa. Mas um homem todo engravatado parar um carro numa rua, talvez de periferia, sair de lá todo engravatado, de um carrão caríssimo, encostar numa barraquinha de tapioca e falar: senhora, por favor, pode me fazer uma tapioca? Quanto que custa? E a mulher, obviamente, enxergar, ver esse homem, perceber até o sotaque dele, tudo diferente. Fala: o senhor está perdido por aqui? O que o senhor veio fazer aqui? Aqui é periferia. O senhor veio pedir uma tapioca, só come tapioca. Desde quando o senhor come tapioca? Olha para o senhor, olha o seu terno, olha a sua roupa, olha o seu carro. Não, é pegadinha isso aqui. O senhor não pode estar aqui perguntando o preço de tapioca. O senhor está querendo alguma comigo. Né? Só que aqui a comparação era muito mais séria, porque tinha a ver com preconceito. Os povos, eles não se falavam mais. Os judeus se consideravam o povo que ainda era fiel a Deus e que serviu no templo. Os samaritanos já não tinham nem acesso mais ao templo. Então eles não tinham nem sequer como fazer ofertas para Deus, porque as ofertas tinham que ser feitas no templo. Então praticamente eles eram isolados da vida com Deus. Eles não conseguiam ter o mesmo padrão. Então eles viviam meio que largados, né? Era uma fé meia boca. E Jesus, ele basicamente ignorou isso. Ele falou: você é um ser humano, eu estou falando com você, ponto final. Né? Então ele pediu água, né? Versículo 10 ele fala: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E ele simplesmente continua e começa a falar sobre o Espírito Santo que ela poderia receber, a salvação e todas essas coisas. Então Jesus ignorou isso. Eu falei: olha, eu nem considero isso daí que você está falando. O que importa é: eu tenho algo para você e você pode ter também. E vamos deixar de lado esse detalhe, porque eu estou aqui para trazer salvação. Salvação também para você, sendo samaritana. Salvação para o judeu, para a samaritana e para qualquer povo do mundo. Foi para isso que eu vim. E esse é um comportamento que nós, como cristãos, podemos aprender de Jesus. Que nós temos que ignorar qualquer tipo de padrão que o mundo venha nos trazer, falando que nós devemos nos enxergar como sendo de um certo grupo específico. Minha pele é diferente, então eu sou diferente. Mas eu faço parte de uma classe social diferente, então eu sou diferente. Então eu tenho que lidar com as pessoas de formas diferentes. Jesus simplesmente fez de conta que não. O que você estava falando, mulher? Eu nem estou entendendo isso aí que você está falando. Vou ignorar e vou tocar meu assunto aqui. Vou fazer de conta que eu não ouvi o que você falou aí. E foi isso. E para dar mais um exemplo, a gente vai ler lá em Tiago capítulo 2, um ensino muito claro sobre como que nós devemos lidar em relação a qualquer tipo de preconceito. Qualquer um. Né? Não só em relação à cor de pele, mas aqui a gente vê, por exemplo, em relação às diferenças sociais, né, ou econômicas. Então, em Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Então isso é o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Para não termos discriminação, nós temos que tratar as pessoas, todas elas, da mesma forma. E eu tenho que dizer, nem sempre é fácil. Porque nós somos carregados com um preconceito que nós aprendemos com a sociedade. Nós passamos a enxergar que algumas pessoas, elas de alguma forma precisam receber um tratamento melhor. Talvez porque você tenha medo de essa pessoa ter um poder a mais e você pode sofrer alguma consequência por não bajular aquela pessoa. Então acaba sendo natural às vezes. Só que a Escritura fala aqui, olha, não seja assim. Não é para bajular alguém que você acha que é superior por algum motivo e destratar uma outra pessoa. Ou pelo menos não dá tanto valor. Você dá valor maior para uma pessoa do que para outra. Isso é preconceito. E esse é o tipo de ensino, né, que não tem a ver só com raça, se é que existe raça, né? É muito difícil falar sobre palavras, né, e discutir agora sobre termos e o significado das palavras, mas eu acho que cachorro tem raça, cavalo tem raça, boi tem raça. Ser humano, não acredito que tenha raças. Nós podemos ter etnias, nós fazemos parte de grupos diferentes. A cor da pele muda um pouquinho. Não conheço nenhuma raça que tem 3 orelhas. Eu não conheço raça de ser humano que é 5 vezes maior, que o formato do corpo é diferente. Não. Nosso corpo tem um formato praticamente 100% idêntico. São pequenas diferenças. Isso não nos torna raças diferentes. Somos grupos, etnias diferentes. É o máximo que a gente pode falar. Não raça. Não é? E pior ainda, né? É que a alma, espírito, não tem raça. Não tem etnia. Nós somos simplesmente seres humanos. Acontecemos de nascer com um certo corpo que tem certas características. E acontecemos de nascer fisicamente num certo país. E não mais que isso. Então, se nós somos cristãos, nós temos que entender que a própria Escritura diz que nós somos, que não existe mais divisão. Nós somos judeus, não judeus, gregos, bárbaros, citas. Acabou isso. Esquece. Que nós temos uma nação celestial. Então esquece a questão de que povo eu nasci, em que país eu nasci, de qual povo eu faço parte. Não existe isso. Nós somos cidadãos celestiais. Mas isso tem muita consequência. Se nós realmente acreditamos nisso, existe uma consequência para aquilo que nós vivemos, como nós nos comportamos diante das pessoas. Porque se nós precisamos de um certo esforço para poder tratar as pessoas de forma igual, significa que nós não colocamos realmente no coração profundamente essa ideia de que nós somos cidadãos puramente celestiais e que nós ignoramos completamente a questão de etnia, raça, ou o nome que for que você queira dar. Você não deixou isso de lado ainda. Eu não deixei de lado ainda. Então eu tenho que tratar todas as pessoas
Da mesma forma, todas elas. Eu posso dar um tratamento por algum outro motivo. Eu posso demonstrar um pouco mais de respeito, talvez, ou mais cuidado com pessoas mais idosas, porque é algo respeitoso, e não porque eu estou fazendo um preconceito contra elas, o que é muito diferente. E aqui Tiago está apontando para os irmãos tomarem cuidado. Olha, não façam diferença entre as pessoas. E pior ainda, você querer ajudar essas pessoas que de certa forma, para o mundo já tem muita ajuda, né, que são as mais fortes e poderosas, e você vai tratar mal exatamente aquele que talvez é o que precisa de mais ajuda. Né? Inclusive aqui no versículo 5 fala: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então aqui ele está questionando, como que você é cristão e você vai querer bajular um homem rico, sendo que são exatamente os ricos que causam mais problema na sua vida? Não são os pobres. É o pobre que você devia ajudar e não procurar ajudar o rico. Você tem que entender que se você é cristão, provavelmente você é pobre, porque são poucos os ricos que se dobram, né, à vontade de Deus. Preferem amar as riquezas que eles já têm. Então esse é o questionamento e as escrituras que eu quis trazer, para nós entendermos que nós temos que procurar entender todas as coisas de forma espiritual, entender o que a Bíblia tem a nos dizer, e antes de entrarmos em discussões, né, talvez diante de pessoas, trabalho, amigos, quem quer que seja, para tocar num assunto como esse, porque esses assuntos aparecem. Né? Pessoas vão nos questionar sobre o que você acha sobre isso aí, o que você acha dessa questão racial, o que você tem para me falar sobre preconceito, qual é a sua experiência? Você é uma pessoa preconceituosa? Você é vítima de preconceito? E como cristãos, nós podemos até soltar algumas pequenas opiniões a respeito das nossas experiências, mas o que nós temos para ensinar para as pessoas é esse tipo de coisa, esse tipo de divisão entre as pessoas é inútil. Isso só divide as pessoas. Então eu tenho que ajudar quem precisa ser ajudado, mas não por causa da cor da pele que ela tem. Porque esse não é o ponto. O que vale para nós é a nossa vida eterna. O que vale para as pessoas ao nosso redor é a vida eterna. E a discussão racial não entra no meio. O que entra é a luta contra o pecado, para poder vencer o pecado e ter uma vida santa que nos leve para a salvação eterna. E é a única coisa que vale a pena. A única. Lutar pela justiça social, transformação do mundo, é uma luta vazia. Vazia. Justiça no mundo nunca vai existir. Nós podemos usar os nossos esforços para diminuir os efeitos da injustiça, mas os injustos sempre vão existir e Deus não vai arrancar nenhum deles da terra. Um ou outro ele vai arrancar quando chegar o momento certo, mas Deus não está limpando a terra de todos os injustos. Ele não fez isso e não vai fazer. A própria palavra dele diz que ele não vai fazer isso. Ele vai tocar a vida, um por um, cada um segue sua vida. Quem me ouvir, vai comigo. Quem não me ouvir, tchau. É o que vai acontecer no último dia, no dia do julgamento. Então, por mais que nós temos sim que prestar atenção nessas coisas, nós temos que simpatizar com aqueles que têm sido vítimas de injustiça. Nós temos que nos compadecer. Se nós enxergamos que existe injustiça social, nós precisamos sim fazer nossa parte pessoal contra essas injustiças. É até mesmo possível que talvez algum dia a gente tenha que se levantar
talvez para iniciar algum tipo de movimento, mas sempre entendendo que o que importa é a nossa fé, o que importa é a nossa salvação espiritual, e que ninguém pode procurar nos dividir, nós como irmãos, nos dividir por questões sociais. Então, que a paz de Cristo esteja com todos, continue com todos, e uma boa semana. O pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha
ceia, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Ele via em mim, o meu Jesus pensava em mim. Olá, irmãos. Esperamos encontrar todos bem, com saúde, com paz, a paz que só Jesus pode nos dar. Nós estamos aqui para celebrar com vocês a ceia do Senhor, a morte, a ressurreição de Jesus, né, esse momento que é tão importante para as nossas vidas espirituais. Eu queria ler com vocês uma escritura que fica em João 19, a partir do 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém. Essa passagem, irmãos, descreve o momento exato da morte de Jesus Cristo. Essa mesma passagem também você pode estar lendo ela nos outros evangelhos. Porém, uma coisa que nos chamou muito a nossa atenção, uma coisa bastante curiosa, é que somente no livro de João traz esse trecho, que é o versículo 30, que fala: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Então, irmãos, igual eu disse, você pode estar lendo os demais evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, talvez eles tenham até mais riqueza em detalhes falando sobre a morte de Jesus, porém, somente aqui no Evangelho de João cita essa frase, está consumado. O que quer dizer, irmão, essa palavra consumado? Segundo o dicionário, a palavra consumado quer dizer algo que está concluído, ou então algo que está prestes a se concluir. Então, irmãos, a partir desse momento que Jesus morre na cruz, que ele entrega seu espírito, está consumado. E a partir desse momento, o véu, igual a Bíblia fala, o véu se rasgou. E a partir de então, temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais de intermediários, como era feito antes, por meio de sumo sacerdote. Porque Jesus Cristo agora é o nosso mediador. A partir da morte de Jesus Cristo, cria-se uma nova aliança, cria-se uma nova relação entre o homem e Deus. Então nós temos livre acesso a Deus, né? Isso é algo muito especial, né? Temos um caminho livre, né? Um caminho vivo e livre diante para nos achegarmos até Deus. Então, ao pensar isso no momento da ceia, irmãos, precisamos pensar, meditar nisso profundamente, o que a morte de Jesus Cristo ela representa para nós, né, sobre esse momento da cruz, sobre a entrega de Jesus Cristo na cruz. E para concluir, eu também quero ler, a gente quer ler outra escritura que está lá em Lucas 24,
partir do versículo 6. A Cileide vai compartilhar. Eu vou pra começar gente. um pouquinho antes, né, no 5b, para ter mais entendimento. Amém. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém. Aqui é o anjo, né, falando para as mulheres sobre que Jesus ressuscitou. E é interessante que ele fala, né? Vocês estão procurando quem, né? Você está procurando aquele que vive, né? Ou seja, Jesus Cristo. E ele fala, né? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse. Então, irmãos, o momento da ceia é o momento da gente celebrar, da gente lembrar sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, possamos fazer isso com plena convicção, meditar com profundidade sobre o que a cruz de Cristo representa para nós. Então, Jesus Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, possamos tomar da ceia com isso em mente. Amém? Amém. Eu vou estar orando, a gente vai comer do pão juntos e depois da oração a gente vai comer. Amém? Vamos orar. Deus Pai eterno, obrigado pelo pão, Pai, pelo corpo de Jesus Cristo que representa, Pai, temos livre acesso, Pai, ao Senhor, Pai, pela morte de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor entregou Jesus Cristo, Pai, para que possamos ter um relacionamento, Pai, com o Senhor, Deus. Te oramos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos orar pelo suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo. Amém? Deus, obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. Obrigado porque por meio desse sangue, Deus, o Senhor nos permitiu ter acesso ao Senhor, Pai, livre, sem intermediários, por meio do sangue de Jesus, Pai, temos a redenção. Pai, agradecemos pela morte de Jesus, e em nome dele, Pai, que eu te oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Amém.